Existe um campo de batalha que a maioria das pessoas passa a vida inteira tentando evitar. Elas sabem que ele está lá, sabem que deveriam atravessá-lo, sabem que precisam enfrentar as dores, os fracassos, os medos e a preguiça que constroem muralhas dentro delas, mas fogem. Fogem porque é mais confortável criar desculpas, fogem porque é mais fácil aceitar uma vida morna, limitada e medíocre do que pagar o preço da transformação. Fugir se torna um hábito, um padrão mental, uma programação invisível que lentamente mata os sonhos. E enquanto fogem, se convencem de que estão apenas esperando a hora certa, quando na verdade estão aceitando morrer muito antes da morte chegar. O próprio David Goggins conheceu esse campo de batalha. Ele sabia, lá no fundo, que havia algo mais. Ele sabia que poderia vencer. Ele sabia que dentro dele havia algo maior, um chamado, um propósito, uma voz que gritava para que ele lutasse. Mas ele também sabia que seria um preço alto. E por muito tempo ele teve medo de pagar esse preço. Porque a batalha que ele precisava travar não era contra o mundo, era contra ele mesmo. E é aí que muitos perdem. Porque o inimigo mais difícil de vencer é você. É você quem cria as mentiras. É você quem coloca limites. É você quem escolhe a desculpa confortável ao invés da verdade dolorosa. A Bíblia diz em Provérbios 16:32: melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso e o que o domina. O seu espírito do que o que toma uma cidade. O verdadeiro poder não está em conquistar o mundo, mas em conquistar a si mesmo. Mas quem realmente está disposto a travar essa guerra? David Goggins estava longe de ser alguém privilegiado. Ele não nasceu com dons especiais. Não tinha dinheiro, não tinha habilidades naturais, não era bom na escola, não era bom nos esportes, e muito menos era alguém admirado. Pelo contrário, ele carregava o peso da obesidade, da baixa autoestima, da pobreza e da violência. Sua vida era um cenário pronto para o fracasso. Mas existe algo que muda tudo: a decisão de parar de fugir. Quantos de nós vivemos criando imagens perfeitas da nossa vida? Imagens de sucesso, de propósito, de felicidade, mas nunca lutamos. De verdade, para chegar lá, a gente cria uma vida imaginária e aceita viver muito abaixo dela. E lá no fim, talvez Deus nos mostre o que poderíamos ter sido. Imagine isso. Imagine chegar ao fim da vida e descobrir que existia uma versão sua mais forte, mais disciplinada, mais capaz, mais influente, e que essa versão ficou trancada porque você preferiu o conforto da fuga. Imagine olhar para o céu e Deus te mostrar a vida que era para ter sido a sua, e você perceber que desperdiçou tudo. E é exatamente isso que Goggins visualizou. Ele criou esse cenário na mente. Ele viu Deus puxando a ficha com o seu nome e mostrando todas as conquistas que ele deveria ter alcançado. Mas naquela imagem, ele não era o homem da ficha. Era apenas alguém que passou a vida fugindo. E naquele momento, ele entendeu que o pior inferno seria chegar no céu e descobrir que você poderia ter feito muito mais. Quantas pessoas estão agora mesmo, neste exato segundo, se contentando com migalhas? Quantas estão aceitando a escravidão, da preguiça, das desculpas e da covardia? Quantas estão vivendo como se a vida fosse um ensaio, como se houvesse uma próxima chance? A verdade é dura, mas precisa ser dita. Ou você constrói a vida que Deus te chamou para viver, ou você viverá com o peso eterno de ter sido o seu maior inimigo. David decidiu que não suportaria viver com essa dor. Ele decidiu que iria até o fim. Não porque ele sabia como, mas porque ele decidiu que iria de qualquer forma. E é isso que diferencia os vencedores dos acomodados: a decisão de continuar mesmo sem saber o caminho. Hebreus 10:39 nos lembra: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas dos que creem para a conservação da alma. Você não foi chamado para retroceder, você foi chamado para vencer. Quando David assistiu aquele programa sobre os Navy SEALs, ele era um homem de 135 quilos. Ele não sabia nadar, ele tinha medo da água, ele estava completamente fora de forma. Mas algo dentro dele disse: por que não eu? E a diferença é que ele ouviu essa voz, ele se agarrou a essa voz, ele visualizou a vitória. Não sobre os outros, mas a vitória sobre si mesmo. E essa é a batalha mais honesta e mais brutal que você pode travar. O que te impede de começar não é o mundo lá fora. É a conversa que você tem com você mesmo quando ninguém está ouvindo. Você diz que não pode. Você diz que é difícil. Você diz que não nasceu para isso. Você diz que amanhã começa, mas amanhã nunca chega para quem está sempre adiando. David entendeu que para se tornar quem ele deveria ser, ele precisaria destruir a versão fraca que ele havia alimentado por tantos anos. Ele precisava passar fome, sentir dor, ser humilhado, ser rejeitado, ser ignorado, ser criticado, e ele precisaria continuar mesmo assim, porque é exatamente no ponto em que a maioria desiste que a transformação começa. Filipenses 3:13-14 nos ensina: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo,
a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Quem vive olhando para trás, quem vive lamentando o que perdeu, nunca constrói o que pode ganhar. David perdeu 48 quilos em menos de 3 meses, sem treinador, sem dinheiro, sem plano perfeito, sem ninguém segurando a mão dele. Ele teve que se tornar o próprio treinador, o próprio motivador, o próprio exército. E cada dia era uma guerra. Cada quilo perdido era uma vitória. Cada dor enfrentada era um tijolo na construção do seu novo eu. Você precisa entender isso. Você não vai encontrar resistência no Kung Fu. Você não vai se tornar forte fazendo só o que é fácil. Você precisa se afogar. Você precisa ser empurrado para o limite. Você precisa sentir a dor e continuar mesmo assim. Porque é exatamente quando você decide que não vai fugir, sua mente começa a crescer. Se você desistir, a sua mente acredita que pode te controlar. Mas quando você diz, eu não vou sair daqui, eu não vou recuar, eu não vou parar, sua mente entende que ela precisa se adaptar. Ela precisa encontrar um caminho, ela precisa expandir. E é isso que Deus espera de você. Não perfeição, mas disposição. Não conforto, mas coragem. Não uma vida sem lutas, mas uma vida onde você decide que a luta vale a pena. Se você está aqui, ouvindo isso, talvez seja o momento de parar de negociar com a sua própria fraqueza. Talvez seja a hora de se levantar e começar a construir o seu novo normal. Comente agora. Eu não vou fugir. Quero ver quem realmente decidiu entrar nessa batalha. Existe um peso que não aparece na balança. É o peso das promessas quebradas, das metas abandonadas, das decisões adiadas, das desculpas bem contadas e dos sonhos enterrados. É o peso que sufoca a alma, mesmo quando o corpo parece leve. E o peso da covardia. E esse peso muitas vezes é o mais difícil de carregar, porque ele não te aperta de uma vez. Ele te destrói aos poucos, ele te engana. Ele te acomoda. Ele te faz acreditar que você ainda tem tempo, que amanhã você pode tentar de novo, que a sua fraqueza é só uma fase. David Goggins sabia exatamente como esse peso invisível funciona. Ele viveu preso dentro desse ciclo. Ele sabia que tinha dentro dele a força para mudar, mas por muito tempo deixou que o peso da preguiça, do medo e da dúvida o controlassem. E quanto mais você se permite negociar com a sua fraqueza, mais você se afasta do seu propósito. Você pode não perceber, mas a cada vez que você diz eu não consigo, a cada vez que você adia, a cada vez que você aceita viver abaixo da sua capacidade, você está adicionando mais alguns quilos nesse fardo invisível que está te esmagando espiritualmente, e Deus nunca te chamou para carregar esse fardo. Jesus disse em Mateus 11, 28-30, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. O jugo de Deus é leve porque Ele nos chama para viver na verdade. O fardo pesado vem quando você escolhe fugir da sua missão. David carregava um fardo que não era de Deus. Ele carregava o peso de anos de desculpas, de comida em excesso do sedentarismo, de baixa autoestima, e quanto mais ele se enterrava nesse buraco, mais ele acreditava que nunca conseguiria sair. É assim que a fraqueza nos domina. Nos faz acreditar que o lugar onde caímos é o lugar onde devemos permanecer. Mas algo mudou quando ele decidiu parar de se esconder atrás das suas limitações. Ele decidiu parar de dizer eu não fui abençoado com talento e começou a dizer eu vou construir meu próprio talento. Ele decidiu parar de esperar alguém aparecer para ajudá-lo. Ele entendeu que ou ele se tornava o próprio resgate, ou ele morreria afogado. E é exatamente isso que você precisa entender. Enquanto você continuar esperando que o mundo te salve, você nunca vai sair do lugar. O seu Salvador já veio. O seu Salvador já te deu as ferramentas. O seu Salvador já te ensinou que a vitória começa quando você para de se desculpar. O que falta agora é você escolher caminhar. David começou a criar pequenas vitórias. Ele percebeu que não precisava perder 48 quilos de uma vez. Precisava perder 1 quilo. Depois 2. Depois 5. E cada pequena vitória fortalecia a sua mente. Cada pequeno avanço fazia com que ele enxergasse uma nova versão de si mesmo. O caminho começou a se abrir porque ele decidiu continuar mesmo quando o progresso parecia insignificant. Você não precisa vencer a guerra hoje. Você precisa vencer a próxima batalha. Você precisa vencer o próximo treino. Você precisa vencer a próxima refeição saudável. Você precisa vencer o próximo passo. Porque o segredo é, as pequenas vitórias diárias constroem o soldado que você precisa ser. A mente humana tem um mecanismo de defesa.
Quando você desiste rápido, ela acredita que você é fraco e te convence de que é impossível continuar. Mas quando você diz eu não vou recuar, eu não vou parar, eu vou continuar até isso se tornar normal, sua mente se adapta, ela aprende, ela se molda. Ela cria resistência. E foi isso que David fez. Ele transformou o sofrimento no seu novo normal. E aqui está uma verdade que você precisa engolir. Se você continuar evitando a dor, você também continuará evitando o crescimento. Se você continuar fugindo do desconforto, você também continuará fugindo da vitória. Se você continuar buscando atalhos, você nunca vai construir a resistência que só o caminho difícil pode te dar. David enfrentou o treinamento mais brutal das Navy SEALs não porque ele fosse o mais forte, mas porque ele decidiu que a dor seria sua casa. Ele decidiu que o sofrimento seria o seu endereço. E a partir do momento que ele aceitou isso como normal, nada mais o assustava. Você está buscando uma vida extraordinária com hábitos comuns. Você está querendo resultados gigantes com um esforço mínimo. Você está esperando colher frutos onde você nunca plantou disciplina. Não funciona assim. Quando você coloca sua mente todos os dias no campo de batalha, e se recusa a sair, ela começa a entender: este é o novo padrão, este é o novo normal, aqui é onde moramos agora. E foi isso que David fez. Ele se tornou o próprio inferno, ele se tornou o dono da dor, ele se tornou o comandante do sofrimento. Ele entendeu que, ou ele se tornava aquilo, ou ele seria esmagado por aquilo. Não espere que a vida te dê uma saída, porque quando você dá uma saída para si mesmo, sua mente sempre vai correr para lá. Quando você destrói as saídas, quando você fecha todas as portas de fuga, a única direção que sobra é para frente. E foi exatamente assim que David correu com as pernas fraturadas. Foi assim que ele passou 3 semanas do inferno repetidas vezes. Porque ele disse: este é o meu lugar, este é o meu trabalho. Eu acordo todos os dias para sofrer. E quando eu não estiver sofrendo, alguma coisa está errada. E aqui está, um princípio bíblico que poucos entendem. 2 Coríntios 12:9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É na fraqueza que o poder de Deus se manifesta. É quando você está no limite que a força sobrenatural te visita. Mas você precisa permanecer. Você precisa continuar. Você precisa se recusar a desistir. O seu problema é que você quer resultados eternos com compromissos temporários. Você quer glória duradoura com esforço passageiro. Você quer o céu, mas ainda negocia com seus próprios vícios. Quer liberdade, mas ainda se esconde no conforto. E enquanto você continuar assim, você estará se traindo. David não se deu outra opção. Ele se tornou aquilo. Ele se fundiu com a dor. Ele não precisava mais de motivação externa. A dor se tornou o combustível. O fracasso se tornou o professor. A dificuldade se tornou o endereço. E quando a dor é o seu normal, nada mais te assusta. Você precisa se tornar o tipo de pessoa que não precisa ser lembrada de lutar. Você precisa se tornar o tipo de pessoa que levanta todos os dias já com a armadura vestida. Você precisa se tornar o tipo de pessoa que constrói castelos dentro da tempestade. Comente agora. Eu me recuso a criar saídas. Save Kant. O peso disso, deixe seu comentário. Quero ver quem decidiu fechar as portas de fuga. As pessoas passam a vida inteira tentando evitar o sofrimento. Buscam atalhos, conforto, facilidade, elogios rápidos, recompensas imediatas. Mas o que ninguém te diz é que fugir da dor te aproxima da escravidão. Fugir da dor te condena a ser fraco, limitado e completamente refém das circunstâncias. E foi isso que David Goggins entendeu de forma brutal. Ou você se torna o dono da dor, ou você será escravizado por ela. Ou você faz da dor a sua casa, ou você viverá sempre correndo, como um fugitivo dentro da própria vida. Quando ele entrou no treinamento dos Navy SEAL, David Goggins não era o mais forte, nem o mais rápido, nem o mais talentoso. Ele não tinha os dons naturais que os outros tinham, mas ele carregava uma decisão que os outros não estavam dispostos a carregar. Ele havia escolhido sofrer. Havia escolhido abraçar a dor como seu novo normal. Enquanto os outros tentavam sobreviver aos momentos difíceis, David se alimentava deles. Enquanto os outros contavam os dias para a dor acabar, ele se comprometia a permanecer na dor até que ela se tornasse confortável. Esse é o segredo que poucos têm coragem de aplicar. Você só cresce de verdade quando a dor se torna a sua morada. Você só constrói uma mente inabalável quando a sua alma se acostuma a dormir no campo de batalha. Enquanto você continuar buscando um caminho onde não exista dor, você vai continuar se sabotando. Porque a vida real, a transformação verdadeira, a glória legítima, só estão do outro lado da dor que você tanto evita. David repetiu o treinamento mais brutal do mundo 3 vezes. 3 semanas do inferno. Um programa que deveria durar 6 meses, ele atravessou em 18. Por quê? Porque ele se quebrou, ele sangrou,
Ele fraturou as pernas, ele chorou de dor, mas ele se recusou a sair. Ele se recusou a dar uma segunda opção para a própria mente. E a partir do momento em que ele aceitou que o sofrimento seria o seu endereço fixo, a mente dele parou de tentar fugir. Ela parou de procurar saídas. Ela entendeu. Este é o nosso lar agora. E este é o nosso trabalho. Esta é a nossa missão. Você precisa decidir qual será o seu endereço. Vai ser o conforto das desculpas ou o território da dor? Vai ser a cama macia da procrastinação ou o chão duro da disciplina? Vai ser a bolha segura onde nada dói ou o campo de batalha onde tudo se constrói? David Goggins se tornou o dono daquele inferno. Ele se tornou o chefe, o comandante, o CEO da dor. Ele dominou aquilo que antes o dominava. E é por isso que ele se tornou inquebrável. Porque ele não só aceitou a dor, ele se apaixonou por ela. E aqui está uma verdade dura. Você precisa se apaixonar pelo que dói, pelo que demora, pelo que ninguém quer fazer. A Bíblia é clara em Romanos 5, 3-4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. É na tribulação que você é formado. É na dor que você encontra perseverança. E é a perseverança que constrói a verdadeira esperança, menos aquela que ninguém pode tirar de você. Sabe qual é o seu problema? Você quer vencer sem sangrar. Você quer crescer sem se despedaçar. Você quer chegar sem caminhar. Você quer glória sem responsabilidade. Volca conhecia, admirado, mas não quer pagar o preço. E enquanto você mantiver esse pensamento, você sempre será escravo da sua própria mente. David Goggins entendeu que a dor era o ingresso para a liberdade. Ele não queria sair dali. Ele não estava buscando um alívio. Ele sabia que cada gota de sofrimento era um investimento. Cada passo dolorido era um tijolo na construção do homem que ele queria ser. E enquanto todo mundo sonhava em terminar o treinamento, David estava decidido a viver ali dentro. Porque quando você decide que o sofrimento é sua casa, você não precisa mais fugir. Volca já chegou e aqui está um ensinamento profundo. Deus não te chamou para viver uma vida de fuga. Deus te chamou para ser firme, inabalável, constante. 1 Coríntios 15:58 diz: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho não é vão. O que você está construindo agora tem valor eterno. O que você enfrenta agora está moldando o soldado que Deus quer que você seja. Mas você precisa se tornar alguém que acorda para a dor, como quem veste terno para o trabalho. Você precisa se tornar alguém que abraça o sofrimento como parte da sua identidade. Você precisa se tornar alguém que entendeu que a única saída é atravessar. A maioria quer sair. Você precisa querer ficar. A maioria quer terminar rápido. Você precisa querer permanecer o tempo que for necessário. A maioria quer se livrar do desconforto. Você precisa se tornar o mestre do desconforto. David entendeu que, quando ele se machucava, quando suas pernas rachavam, quando seu corpo gritava, para parar, era exatamente ali que ele estava crescendo. Ele dizia, se não estamos quebrados, alguma coisa está errada. O sofrimento é o meu normal. E é isso que você precisa construir na sua mente. O sofrimento precisa ser o seu normal. O desafio precisa ser o seu alimento. A batalha precisa ser o seu ar. Pare de procurar motivação. Você precisa se tornar a motivação. Pare de esperar que alguém te puxe. Você precisa se puxar. Pare de desejar uma vida confortável. Você precisa desejar uma vida com propósito. E propósito exige dor. Você quer ser livre? Então abrace as correntes da disciplina. Você quer ser forte? Então aceite o peso que ninguém quer carregar. Você quer ser inquebrável? Então se jogue no fogo. E permaneça lá até o fogo se acostumar com você. David se tornou um exemplo vivo de que a mente pode ser treinada para aceitar o impossível. A dor pode se tornar normal. O sofrimento pode se tornar o seu endereço. Mas só se você decidir fechar as portas de fuga. Só se você decidir parar de negociar com a sua fraqueza. Deus já te deu todas as ferramentas. Agora Ele quer ver o que você vai fazer com elas. Ele quer ver se você vai continuar fugindo ou se vai decidir ficar. Ele quer ver se você vai se tornar um soldado ou um escravo das próprias desculpas. Comente agora. A dor é a minha casa. Quarova Quem entendeu que o caminho para a liberdade é atravessar o fogo sem fugir. Existe uma vitória que não pode ser arrancada de você. Uma vitória que não depende de reconhecimento, de troféus, de aplausos. Uma vitória que ninguém pode tirar porque ela não está no que você conquista fora, mas no que você constrói dentro. É a vitória sobre si mesmo. É a vitória que David Goggins entendeu ser a mais importante de todas. Terminar o que começou. Atravessar o que parecia impossível, se tornar alguém que não foge mais de si.
Quando você vence por dentro, você nunca mais volta a ser quem você era. Quando você atravessa as suas dores e decide permanecer ali até que a dor te respeite, algo muda. Você se torna alguém que não negocia mais com a fraqueza, alguém que não pede permissão para lutar, alguém que não precisa mais de aprovação para continuar. David Goggins não precisava de testemunhas. Ele não precisava de um público para acreditar na sua transformação, porque a batalha era entre ele e ele mesmo. Cada treino, cada passo, cada gota de suor, cada respiração ofegante era uma conversa silenciosa entre o homem fraco que ele costumava ser e o homem inquebrável que ele estava se tornando. E é exatamente isso que você precisa construir. Uma vida onde você se recusa a voltar atrás. Uma vida onde você decide que o esforço nunca será desperdiçado. Uma vida onde você entende que parar já não é mais uma opção. A Bíblia diz em Gálatas 6:9: "E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos, se não desanimarmos." É essa a condição. Você só perde se parar. Você só falha se desistir. Você só retrocede se escolher a saída mais fácil. David construiu calos na mente. Ele criou uma fortaleza espiritual. Ele se tornou o próprio combustível. E é isso que você precisa decidir agora. Porque enquanto você continuar tentando encontrar motivação nos outros, você vai continuar oscilando. Você precisa ser a sua própria motivação. Você precisa acordar todos os dias com um motivo forte o suficiente para não voltar para a sua versão fraca. David entendeu que a dor era o seu território. Ele entendeu que o sofrimento não era um inimigo, mas um aliado no processo de fortalecimento. Ele percebeu que cada gota de suor era um investimento na construção do soldado que ele precisava ser. E é exatamente isso que você precisa fazer. Parar de buscar conforto e começar a buscar propósito. Parar de se perguntar quando vai ficar mais fácil e começar a se perguntar quando eu vou ficar mais forte. Parar de fugir da dor e começar a dominá-la. David não era especial. Ele não nasceu com talentos fora do comum. O que ele fez foi decidir que ele nunca mais seria escravo da preguiça, da dúvida e do medo. Ele decidiu que a dor seria o seu professor. Ele decidiu que o sofrimento seria o seu alimento diário. Ele decidiu que, enquanto os outros buscavam, ele escolheria o caminho mais difícil. E aqui está a chave. Você precisa destruir a versão fraca que te trouxe até aqui. Você precisa enterrar as desculpas que te seguraram. Você precisa construir um novo padrão. Não mudar o seu normal, você sempre voltará para os mesmos erros. David construiu um novo normal. Um lugar onde acordar cedo era rotina. Onde treinar com dor era regra. Onde continuar sangrando era parte do jogo. E quando ele falava de se tornar o inferno, ele estava dizendo que decidiu habitar no sofrimento até que ele fosse irrelevante. Ele se tornou a tempestade. E é isso que você precisa ser. Alguém que não teme mais a dor. Alguém que vive no centro da batalha. Alguém que se alimenta dos dias difíceis. A vida vai te testar. Vai te quebrar, vai. Mas você precisa decidir que não vai sair do campo de batalha. Você precisa decidir que o fracasso não te define. Você precisa decidir que a única derrota real é a desistência. David construiu uma resistência tão profunda que ele já não sabia mais o que era fácil. Porque tudo era difícil. E ele amava isso. Ele não buscava facilidade. Ele se apaixonou pelo processo. E quando você se apaixona pelo processo, ninguém pode te parar. Você precisa se tornar alguém que abraça a dor como quem abraça um velho amigo. Você precisa se tornar alguém que olha para o sofrimento e diz: eu moro aqui, eu pertenço aqui, eu sou daqui. Você precisa se tornar alguém que não precisa de circunstâncias perfeitas para continuar. Porque a força que te move vem de dentro. Vem da sua decisão. Vem da sua aliança com o Deus que te chamou para vencer. Vencer não é chegar primeiro. Vencer é não parar. Vencer é não desistir. Vencer é atravessar. Vencer é olhar para sua versão fraca e dizer: você morreu. Eu não volto mais para você. A Bíblia diz em 2 Timóteo 4:7: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. É isso. É sobre terminar, é sobre continuar mesmo quando ninguém mais acredita. É sobre guardar a fé mesmo quando tudo desmorona. É sobre manter-se firme quando a única voz que você ouve é a sua, dizendo: não pare. David construiu a sua liberdade no campo de batalha. Ele entendeu que as cicatrizes eram medalhas. Ele entendeu que a dor era o ingresso. Ele entendeu que a vitória que ele carregava era eterna porque ninguém poderia tirá-la. Porque ninguém pode te roubar a transformação que você conquistou por dentro. Você precisa decidir que nunca mais vai sair desse lugar. Você precisa decidir que a batalha nunca mais vai te assustar. Você precisa decidir que a dor nunca mais será um motivo para parar.
Você precisa decidir que o que você está construindo agora não é negociável, que o soldado que você está se tornando é inegociável, que a vida que você está desenhando é irremovível, porque é isso que Deus espera de você. Firmeza, constância, coragem. Comente agora. A minha vitória é eterna. Save, entendeu? O peso disso. Deixe seu comentário. Quero ver quem decidiu carregar uma vitória que ninguém pode roubar. E se essa mensagem te transformou, se isso falou com você, se isso te despertou para o campo de batalha, inscreva-se agora no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo. Vamos juntos construir uma geração que não foge mais da dor, uma geração que permanece até o fim, uma geração que entende que nunca é hora de parar, porque a conquista de si mesmo é um processo permanente. Nunca é hora de parar.